e está no meio. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Amém. Vamos passar para o pastor José neste momento. Bom dia com Jesus. Shalom a todos. Que essa paz preciosa, obrigado, Mojai. Essa paz preciosa esteja sobre nossos corações cada dia. Manhã preciosa, manhã como essa, né? Está na presença do nosso Deus. Saudamos os irmãos que estão aqui, na audiência visível. E saudamos os irmãos que estão ali também, através da audiência do outro lado, né? Ontem tivemos um culto agradável ali na congregação lá entre Governador com Biguaçu, e podemos sentir a presença de Deus ali, Deus tratando com vidas ali, né? Então, choros, sentimentos, reações, lágrimas. E uma das coisas mais maravilhosas é quando nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus Cristo e deixamos liberar
o nosso sentimento, nem tanto pela nossa expressão, mas pela naturalidade. E quando o Espírito Santo começa a tratar com pessoas, dificilmente quando ele visita a audiência, é onde o profeta ele diz que impossível que não extrairia lágrimas dos olhos daqueles os quais sente o toque dele. Então o Espírito Santo não visita religiosos, ele visita corações que está muitas vezes magoado, triste, precisando de um consolo. E ele vem para consolar. E graças a Deus que nós temos visto isso em nosso meio. A visitação do nosso Senhor Jesus Cristo é através do Espírito Santo, o qual nós temos aprendido que estamos nesse tempo e esta é a dispensação da manifestação de Deus, que é através do seu Espírito. Muitos gostariam de ver Jesus corporeamente, mas é impossível isso. Você pode ver Jesus hoje espiritualmente. E quem não conseguir desempenhar isso, nunca vai conseguir sentir. Mas sentir a presença do Espírito Santo, que eu estou falando, é isso que eu estou tentando dizer, que através do que o profeta diz. Nós esquecemos que nós estamos dentro de uma congregação, 4 paredes. E muitos choram, muitos ficam em êxtase. Também a presença do Espírito Santo não é aquela também que faz uma bagunça muitas vezes. Tem pessoas que faz um barulho, faz um barulhão e tal e tal. E ele explica que o Espírito Santo é prova que, na totalidade, que você tem ele, quando você crê em toda a palavra. Você consegue, porque o Espírito Santo, ele não contradiz a sua própria palavra. Então, a igreja, os irmãos que não conseguem crer em toda a palavra, é isso aí. Está entendendo? Eu gostaria de falar um pouquinho nesta manhã. Eu estava lá em casa esta noite e se torna cansado para nós, muitas vezes, vim de manhã. Eu sei que não é fácil. Sinto a falta de alguns irmãos aqui, mas é somente uma escola que nós temos por mês. E daí como é que fica? Perdemos, Perdemos. Somente uma escola por mês. Então eu peço aos irmãos que valorizem isso. Valorize isso, porque é um propósito no coração que Deus colocou. E muitas vezes os irmãos cobram do pastor, porque o pastor não faz escola, porque o pastor não faz mais um culto. Mas eu preciso que os irmãos domésticos participem. Se vocês não vier, não tem como eu fazer uma coisa que não tem sentido. E convide os amigos para vir. Senão não tem sentido também. Convide os outros para participar. E é bom. Amém? Aí vamos dizer assim, o pastor está puxando a orelha. Puxa a orelha mesmo. Puxa a orelha mesmo. É a propósito mesmo que eu estou falando mesmo. Não estou direcionando a ninguém diretamente, mas indiretamente é uma consciência, uma responsabilidade nossa, que se chamamos corpo da igreja do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, eu vou estudar com vocês esta mensagem.
eu estava com um assunto, desejando falar sobre jovens, crianças, como criar filhos. Tinha até separado ali na sacola, mas hoje de manhã eu a levantei de manhã cedo, sentei na minha cama e, através de algumas coisas que vêm acontecendo, através do mundo, através do Satanás, do inferno, na vida de muitos crentes endemoniados. Nesta mensagem Demolologia, o mensageiro ensina em 3 etapas: estado físico, estado religioso, e aqui, na sua terceira parte, que são 3 partes desse livreto aqui, que é 3 mensagens em uma, ele fala sobre os espíritos sedutores. Hoje, nós vamos começar. Depois, se vocês quiserem, vocês me procurem e eu adquiro o título, para quem não tem, quem ainda pode ler, né? Ontem eu vi a irmã dizendo para o irmão Ivo: eu vou te dar esse cenário porque eu não consigo mais enxergar, mais ler. Então aqui nós temos vários aqui que não conseguem ainda ver mais 100%. Eu sei que você não tem assim essa liberdade, ou seja, essa força para enxergar totalmente. Mas os demais mais novos devem ter essa mensagem. Primeira parte, demologia, estado físico. Segunda parte, estado religioso. E terceira parte, espíritos sedutores. Amém? Aí tu fala assim, o tabernáculo da mensagem acredita em demônio? Claro que sim. É porque eu não vejo muitos pastores na mensagem expulsando demônio. Não, na verdade, na mensagem nós não fizemos espetáculos. Não tem por que fazer espetáculos de demônios. Mas se tiver um endemoniado e o pastor colocar a mão na cabeça, vai ir pro chão. Vai pro chão, que eu tenho certeza que vai, tá? Nós estivemos lá com o pastor na casa do rapaz lá visitando lá. Foi só colocar a mão na cabeça, já estendeu, apagou. Parecia que tomou uma injeção daquela de... Essa aí é forte assim, que derruba em momento? É tipo essa injeção aí, né? Amarelou. Mas mandamos o demônio embora dele. E ele foi liberto. Bem rapidinho. E não tem esse negócio de ficar jogando luta com o demônio também, não. O negócio pega pelos cabelos e machuca toda a pessoa e bate para lá e bate para cá. Isso não existe na mensagem. O pastor da mensagem que está fazendo isso, que não tem essa força, é porque ele não leva uma vida consagrada. Ele não jejuma, a igreja não jejuma, a igreja não ora. Quando a igreja, quando vocês são não precisa de muitos que jejuam. A Bíblia diz, tem demônio, Jesus explicou, que só sai com jejum e oração. Certo? Então não é o quanto você acredita. Demônio não sai com fé, não. Demônio sai com consagração. E autoridade no nome de Jesus Cristo. Ele pode tirar um demônio no nome do Senhor Jesus Cristo, mas se não tiver consagração, ele te pega na esquina, te afofa. Ele segue. Mas quando você tem autoridade e unção, tu vira, quando você vira, o cachorro já chia. Ele vê você, ele sai com o rabinho ali, vai para lá. Autoridade. Não tem aquele cachorrinho teu na tua casa? Ele avança nas pessoas,
E o cara que está sendo avançado pelo cachorro faz de tudo, pega pau e faz uma baderna. Mas o dono faz Lex! Aí do ladinho. Ele escuta a voz daquele que tem autoridade sobre ele e sai, ou para de querer pau, né? Não é assim? Assim é aquele que tem autoridade sobre o nome de Jesus. O diabo é um cachorro. Tem que ser um cachorro mandado pela boca do crente consagrado. Quando dizer, demônio, cala a boca, quieto, tuf. Toca o rabo no meio da perna e vai. Não precisa espancar, não precisa bater. Só um grito, só um toque. Porque o pastor está colocando isso? Estou colocando isso para ficar bem nas claras. Como que funciona? Se não temos tal autoridade, então significa que não tem. Mas vamos lá. Nessa mensagem, demonologia, estado físico, o mensageiro, eu vou ver aqui a escritura onde é que está. Ele começa usando uma escritura de Salmos 103. E esse Salmos é o que nós também vamos trazer memória nesta manhã. Amém? Mas confere se está saindo bem ali o áudio, som, né? Não deixa os irmãos sem áudio, porque ontem eu ouvi a irmã dizer lá, muito bom o culto de vocês, mas tem hora que não tem áudio. Nós ficamos vendo vocês falando e tem que adivinhar o que eles estão dizendo, ou cantando. Então eu peço com carinho ao João Victor, o Zé Guilherme, dá uma atenção para sua mãe, ajuda ali, vocês já estão ao tempo já de vocês estar batalhando com toda a vontade. Irmão Jair, coloca esse rapaz para funcionar, irmão Jair, não espero eu cobrar de você. Tem liberdade de chamar eles. Vem aqui fulano ler um salmo. Vem aqui ciclano fazer uma oração. Vem cá, tem que ter responsabilidade. Não é só o líder de cântico que tem que orar, que tem que cantar. Vem aqui, irmão, já chegar e já intimar. Vai cantar um louvor hoje, tu vai ler o que hoje? Tem liberdade, irmão. Chegar e intimar já, para eles trabalhar, tem que trabalhar. Senão vão me preocupar. Vou aqui ter uma igreja que o pastor morrer aqui e acaba. Vai ser assim isso? Não. Tem que se desenvolver. As irmãs, bora cantar, irmãs. Bora treinar um hino em casa, irmãs. Bora vir para a igreja. Chegar na igreja e abrir o trombone, irmãs. Aqui se apresentando, aqui fazendo frente, animando. A irmã foi lá, cantou um louvor, que bonito aquele louvor. Pastor, não sei cantar. Eu também não sei. E de vez em quando eu estou ali na internet, já até a minha esposa uma vez disse para mim que eu não canto direito. Mas você acha que eu deixo de fazer? Não deixo, eu sou teimoso. Eu faço e pronto, e deu. E quem quiser dizer que eu estou cantando errado, que diga. Porque eu sei quem é que eu estou louvando. Não estou louvando para ganhar um disco de prata, nem um disco de ouro, nem nada. Eu estou louvando porque eu nasci para ser adorador de Jesus Cristo. E temos que pensar assim, desse jeito. Opiniões, tem muitas opiniões por aí. Dizia um amigo nosso, pastor, que foi nosso pastor num tempo, o barco do Parpito está ali na frente jogado ali. Aqui eu estou fazendo o meu barco, você vai lá parpitar sobre aquele barco que está todo furado, todo arrebentado lá. Então, quando tem muito parpite sobre a vida assim, pessoal de você, tenha cuidado, porque daqui a pouco o teu barco vai afurar e afundar. Então, mas é verdade, tipo assim, e quando vem um demônio ainda, que é um demônio brabo, você não sabe muitas vezes, que é dele que vamos falar nessa manhã, quando não é um demônio ainda, que está tentando você te encurralar sutilmente. Amém? Permita-me esclarecer uma coisa também, antes da leitura da palavra, aqui. Espero que os irmãos não fiquem chateados comigo. A irmã Jacira e o irmão Jean, estão se conhecendo, certo?
estão se conhecendo, 2. E eu não estou infeliz com isso, estou feliz com isso, né? Não vejo. Se algum de vocês vê errado, vocês me falem. Mas eu não vejo errado em 2 pessoas que vivem só ter a liberdade de se conhecer. Não vou tocar aqui em questões pessoais que aconteceram, mas vou deixar esclarecido isso perante a igreja. Certo, irmão Jean? Certo, irmã Jacira? Nem? Não vão ficar chateados comigo de eu falar. Mas eu, como pastor, devo falar essas coisas, deixar claro. Se você tem alguma coisa para perguntar sobre esse assunto, particularmente pergunte para mim que a gente converse. Mas não quero que ninguém saia por aí tagarelando e dedeli, isso não é bom, né? No bom sentido, sim. Se for uma análise, no bom sentido, sim. Eu estou falando isso aí fofocando coisas. Amém? Ah, pastor, está publicamente, mas eu sou homem público. Não tem muito que eu escapar, não. Eu acabei de falar agora que muitos falam de mim, então eu tenho que deixar claro as coisas. Tem que ser claro. Tá certo, meus irmãos? Amém? E que Deus o abençoe. Se Deus viu assim, que Ele o conduz as coisas para acontecer conforme a vontade dEle. E pronto, não somos nós que vamos decidir nada por ninguém, a não ser nosso Deus, porque a nossa vida está confiada na mão dEle. Hein? Abrimos a nossa Bíblia em Salmo 103. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Salmo 103. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Glória a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as suas enfermidades. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, que Ele acrescente suas bênçãos sobre a sua palavra nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos por essas crianças. Te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos
por a tarde, pela noite. Rogamos a tua palavra sobre o grande inimigo que temos, que é Satanás. Rogamos, Deus, que tu nos permitas armar uma dianteira, uma unidade mecanizada aqui, e o poder de Deus que resiste hoje, nesta manhã, possa ter avanço e dizer: Senhor, mostra que definitivamente não tem direitos legais, que Cristo o derrotou em nosso lugar lá no Calvário, quando ele morreu e ele desassipou o principado, em despojo Satanás de todos os sentimentos agora, para que sabemos a explicarmos para as pessoas como que poderão saber, como serão curados e derrotaremos Satanás. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui ele começa falando nesse estudo sobre a primeira coisa, que é um demônio, na qual nós estamos aqui, que eu já falei. O assunto é estado físico, um demônio. Ou seja, um demônio no estado físico de uma pessoa. Então, tem pessoas, tem homens, tem mulheres que eles estão endemoniados, com um demônio, com um espírito errado, e não percebe-se. Não percebe-se. Daqui a pouco você vai perceber quando vem as suas ações. Vou começar dizendo aqui nesta manhã, irmã, quando acontecer algo sobre a sua família, sobre o teu casamento, você seja sábia para orar, porque é um demônio que entrou. Então a sua oração, irmão, seja: Deus, em nome de Jesus Cristo, eu desejo que esse demônio saia da minha família. Através do poder de Jesus Cristo, eu expulso esse demônio. Mas eu já falei o que deve se fazer, tá certo? O que eu falei antes que deve se fazer para expulsar um demônio? Tá? Tá aqui, fica aqui a dica para você. Capte isso, pega isso. É forte isso, viu? É forte. A pessoa é boa, mas ela foi acometida de um demônio. Sua família está indo para o poço. Seus sentimentos estão magoados. Sua casa está em condição difícil. Seu trabalho está complicado. E principalmente o seu coração está abalado. E você não sabe o que você fazer. Chame Jesus. Mas não fica reclamando para Jesus. Você tem autoridade sobre a sua boca. Mas prepare-se primeiro para usar essa autoridade, para que depois não venha sobre você. E você consiga controlar isso com o poder de Jesus. O que é demônio? Ouve-se tantas pessoas falarem a respeito de um demônio. Bem, agora, demônio, diabo, tudo vem de uma palavra no inglês, que é nada mais, nada menos que um que veio para atormentar. Um que veio para atormentar. É tão bom estar em paz, né? É? Mas não esqueçam que o diabo, esse demônio, ele tem uma missão: atormentar. Atormentar quem? Atormentar aqueles que já estão no caminho do inferno? Atormentar aqueles que já estão quase caindo na boca do bicho? Não.
A missão dele é atormentar, é roubar a paz daqueles que estão voltados para o Senhor Jesus. Aqui está o ponto. Mas clame por Jesus. E use a autoridade. Levanta-te, resplandece-te. Não se encolha para esse demônio. Repreenda ele como o cachorro. Lembra do cachorro que eu falei? Funciona ou não funciona? Teu cachorrinho na tua casa não te obedece? Se ele não te obedece, pega um porrete. Induca ele. Que quando você falar, ele vai saber que é você que está falando. Tinha um lá em casa, uma época que não me obedecia. Aí eu falava com ele, dava muita bola, estava por lá. Eu digo, você não está me ouvindo, é? Você está aí pegando e fingindo que você não está me escutando? Vou te ensinar a você como é que se finge. Falei com ele um dia. Continuou aquela barulhão, aquela coisa e não ouvia. Peguei um pedaço assim de uma vara meia verde, meia assim. Esperei bem a hora que eu falei com ele, que ele chegou perto da pessoa e não me escutou. Dei assim, entre as orelhas e os olhos assim, ó. Sai! Aquela raiva, aquela reação assim, pensei que tinha matado. Rapaz, quando o bicho caiu em si, ele riscou a unha e você foi. Ele não foi embora, ficou lá. Aí chegava, ele ficava me olhando para mim assim. Chegava perto dele, ele aí ia saindo longe de mim. Mas irmãos, eu falava, ele pulava numa pessoa e ele me enxergava. Ele estava. Eu saía, olhava, ele. Não esperava eu. Depois você folgar. Aí bastava ele estar pegando um barulhão. Eu dizia assim: sai! Mas, nossa! Já se escondia. Já parava de fazer o que estava fazendo. Por que o pastor está falando isso? Estou falando isso porque esse é o diabo. Esse é o diabo. E nós temos que tratar o diabo assim, desse jeito. Estou usando a expressão do meu cachorrinho. Meu cachorrinho não é nem meu cachorrinho. É lá de casa. Irmãos, não é que o diabo é seu, mas ele é seu inimigo. E a questão da autoridade sobre ele, Jesus deu para nós, porque Jesus já venceu. O profeta falou aqui na oração: Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Falou aqui na oração aqui, que eu li aqui. E tem muitos crentes hoje que o diabo está igual um cachorro, entrou no lar e está destruindo o lar dos crentes. O que precisa hoje aos crentes é usar a autoridade e mandar a lenha sobre o diabo. Mande a lenha sobre o diabo, coloca ele no chão, dá no meio, entre os olhos e a orelha dele. Ele vai trovescar os olhos e vai tusquear a orelha ao mesmo tempo, com uma paulada só. Quero ver se o diabo não vai pegar e sair, não vai te repreender, não vai ter cuidado em tocar, em morder, em mexer, em não obedecer. O diabo, ele é uma criatura que ele deve ser obediente aos filhos de Deus. Se ele não for, ele é repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo, através do sangue da cruz. Porque ele veio para atormentar os fracos,
para umas pessoas, é uma coisa antiga, é uma história do avô. Não, não é não. Não. A Bíblia não. A Bíblia não é a história do avô. A Bíblia é um livro escrito para os filhos de Deus. Para que nós usemos autoridade. Quando você pega a sua Bíblia, você lê, abre a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Ali no livro Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos. Todos vocês têm uma Bíbliazinha? Tem, né? Só isento quem não consegue ler, né? Mas eu vou. O irmão Zé Guilherme pega ali o microfone ali, um irmão lê ali para mim. Quero participar com vocês. Já que eu estou falando sobre a autoridade e repreender. No final do Evangelho. É o último capítulo. O que precisamos para usar tal poder? Capítulo 16. No versículo 17. Quem quer ler para mim? Rapidinho. Marcos 16, versículo 17. Só a parte A do versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Amém. Só a parte A. Serve? Quem é que precisa, irmão? Para expulsar um demônio? É um sinal. Sinais significa uma coisa que se faz, que se fez. Precisa o quê? Precisa você crer. Seguirão aos que crer. Fala comigo. Seguirão aos que crer. Esses sinais. O que farão? Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Acredita nisso? Amém. Pegarão nas serpentes. Acredita nisso? Amém. E se beberdes uma coisa mortífera, deram veneno para você, matar você. Vou matar essa desgraça, essa mulher. Vou matar esse desgraça, esse homem. Vou dar para ele um veneninho na comidinha. Vou dar para ele um veneninho na água. E se bebeis alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum ou nenhum. Você que crê nisso, levanta a sua mão. Amém. Não tenha medo do diabo. Repreenda ele e ele vai fugir de você. Mas repreenda o diabo. Repreenda o diabo. Diga: diabo, eu não te aceito você dentro da minha casa. Eu não te aceito você no meu quarto, diabo, Satanás, atormentador. Você veio para me atormentar? Eu não te aceito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai no teu trabalho? Te perturbando? Diga lá no seu trabalho, bata o pé e diga lá: diabo, eu não te aceito você me atormentar aqui no meu trabalho, em nome de Jesus, porque eu sou um servo, eu sou uma serva de Deus, e eu creio que Ele me deu a autoridade para te expulsar. Eu te expulso.
Página 4, parágrafo 17. Agora há demônios que entram na alma do homem. E isso é na fraseologia. Isso seria, entretanto, eu diria isso, que o demônio que entra na alma é algo que atormenta a alma deste indivíduo. Tem isso? Tem. Aqui está ensinando o profeta aqui que tem esse demônio. Você consegue ver ele? Não. Não consegue ver ele. Mas ele está ali, ó, escondido. Ah, mas é uma boa pessoa. Mas é um endemoniado. Tal ação produzindo, porque tem algo dentro que está fazendo fazer aquilo. Pelos frutos conheceria a árvore que está dentro do gene. Pelos atos seu, conhece-se o que tem no seu gene dentro, produzindo as suas atitudes, as suas ações. Ou seja, desses tais, né, que fazem tais coisas. Muitas vezes, pode ver uma pessoa talvez como demência agora. No entanto, pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e no entanto ser totalmente demente. Você está vendo? Isso mesmo, isso não tem nada a ver com a alma, é um atormentador. Veja, há algo que o atormenta. O que é isso, pastor? O irmão, a irmã é fiel a Deus, servo, filhos de Deus, mas você não consegue mais deliberar e não produz mais coisas para Deus através do seu coração, porque tem algo que está te afligindo. Você faz, mas você faz com esforço, você faz porque você às vezes é cobrado, você faz porque a sua mente cobra de você que você deve fazer aquilo. Mas a real adoração desse indivíduo que ele está falando aqui, que é um convertido, que era agora para estar produzindo a obra do Espírito Santo a todo momento, ela é impedida de desenvolver uma obra do Espírito Santo, porque tem um demônio atormentando a alma dela, dentro dela. Alguém faz uma coisa que machuca ela e a alma dela fica ferida. A alma dele fica ferida. E ele não consegue desenvolver uma posição lá dentro do coração para Deus. Faz, serve, mas porque sente ali um sentimento de obrigação de fazer aquilo. E daí, pastor? E daí, quem tem muitos crentes assim, está cheio de crente assim, que o diabo fez algo para atormentar essa alma. Muitas vezes usando aquilo que ele mais gosta, aquilo que eles mais amam, para machucar mesmo. Agora, na enfermidade. Toda enfermidade temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo, viu, irmãos? Não tem nenhuma que veio de Deus. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Ah, com certeza, né? Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Às vezes Deus permite que Satanás
põe uma enfermidade em você. Falando agora da enfermidade sobre um crente. Já é outro estágio aqui, tá? Capte isso. Deus permite que o diabo ponha uma enfermidade sobre você, como um chicote para trazê-los de volta à casa de Deus. E agora? Ui! Dizia um amigo meu, ui, que medo. Ah, existe isso, pastor? O profeta está falando, aqui na mensagem de demologia. Está falando. E eu creio que existe. Deus colocou uma enfermidade no indivíduo, na indivídua, como um chicote para trazer de volta à casa de Deus. Quando você o desobedece, mas a enfermidade em seu princípio veio do diabo. Já imaginou uma pessoa crer em Deus? O nosso Pai Celestial seria o autor de uma coisa tal como a enfermidade e morte? Ora, não. Ele não é, nunca foi, nunca será. Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte, como um escritor disse, a única coisa que a morte pode fazer Deus o arrendou a uma carruagem e ela nos leva à presença de Deus, em questão do crente. Uma carruagem, ela nos leva à presença de Deus, mas a palavra morte significa separação. Jesus disse que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia, por isso, se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, ou Ele está na sua vida, você tem vida eterna. Você não terá vida após a morte. Bem claro isso? Vida após a morte para crente não existe. Porque o crente, a sua alma não morre. Ela se torna eterna. O Espírito de Deus entra na sua alma e o que morre é o seu corpo físico que tem que voltar para o pó, que é a lei de Deus. Mas coisa de vida após a morte é uma reencarnação do qual nós não cremos. Amém? Não há Bíblia para isso. Vida eterna é aquele que tem Jesus em sua alma. Oh, glória a Deus. E esse é o projeto de Deus. João escreveu isso no capítulo 3,16. Quem crê nele tem vida eterna. Por isso Jesus morreu e ressuscitou, provando que o crente que está nele não morrerá, mas terá poder sobre a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição, vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Oh, glória a Deus. Elevamos o corpo uns aos outros à santidade de nosso túmulo, mas esse nunca morrerá. Agora, se você observar, quando ele falou de Lázaro, ele disse: este dorme. Os discípulos, homens como nós, disseram: ele dorme, ele está salvo. Ele quis dizer repousando, e eles o achavam. Mas ele veio, ele falou na língua deles. Ele disse: ele está morto. O que vocês creem? Sim, é isso que nós cremos. Uma pessoa que morre, que sai daqui, morreu. É o que as pessoas falam. Tem muitos que capricham, dizem assim: foi recolhido por Deus. Alguns que capricham, já estão mais no entendimento, falam assim: partiu com o Senhor. Outros já falam logo assim: ô fulano morreu! Morreu! E o crente
que crê em Jesus Cristo, fale assim: o Senhor o recolheu. Está falando da alma. Não está falando do corpo físico. O corpo físico morreu mesmo. Vai apodrecer no terceiro dia. Vai cair orelha, cai boca, cai tudo. Vira pó. Mas a alegria do crente está nesse ponto. Que repousaremos para aquele dia que Jesus voltar. E Ele não deixará nenhum para trás. Bom, seguimos. 24, página 4. Morte significa separar. Agora, se um de vocês, uma pessoa da sua família morrer, ou algo assim, esta, se ela for convertida, esta não está morta. Amém? Está morta no ponto de vista humano, mas ela está simplesmente separada de nós, mas está na presença de Deus. Não está morta e não pode morrer. É impossível que morra, disse Jesus. Quem ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Por não pode perecer. É a vida imperecível. Ela a tem porque Deus a deu para ela. E não por merecimento. É incondicional. Deus lhe deu isso. Vocês creem nisso? Amém. Que você já ganhou um presente de Deus? E você simplesmente se encontrou com isso. Você compreende isso nesta manhã, porque você se encontrou. É um privilégio estar consciente dessa promessa. Oh, glória a Deus. É um privilégio estar consciente dessa promessa e sermos pessoas segundo o coração de Deus. E estamos nos esforçando, fazendo força nas causas de Deus. O inimigo pode atormentar você, pode vir com coisas atormentando você, tentando desfocar você do Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer isso, porque ele não tira a salvação da sua alma. Ele pode atormentar seu espírito e seu corpo físico através de ações, mas a sua alma, ele não deixa a sua alma incrédula. A sua alma, uma vez se rendeu a Jesus Cristo, conscientizou sobre isso, e o inimigo não consegue entrar mais na sua alma, porque ali está o Espírito de Deus. É intocável a sua alma quando você devolve ela a Deus. Por isso precisa o homem e a mulher devolver a sua alma a Deus, aceitar o Senhor Jesus Cristo, se arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecado. Pecado na alma, não é pecado no corpo físico. Se a tua alma estiver sem pecado, o seu corpo é purificado por sua alma, porque Deus vem pelo canal chamado alma, tratando com tudo. Não começa uma limpeza do espiritual de fora para dentro, começa uma limpeza espiritual lá dentro do coraçãozinho, e o coração começa a produzir frutos dignos de arrependimento. Não? Enquanto uma pessoa ela não é limpada o coração, ali dentro daquele coração há desejo de produzir coisas do qual satisfaz o diabo. Sim. Por isso ele está dizendo aqui que a limpeza tem que ser começada por dentro. É o contrário de uma roupa, de um móvel.
de uma casa é o contrário. O ser humano começa uma limpeza dentro do coração do ser humano. Ouvindo a palavra, conscientizando na cabeça, deixando descer no coração, e começa um processo. O Espírito Santo entra no seu coração e não há demônio que resista. E não resiste. Quando você abre a boca, tem que acontecer pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Não passará por julgamento. Não entrará em julgamento. É um privilégio isso? Ter Jesus? Ter Jesus no coração é um privilégio? Primeiro, ter autoridade sobre a morte e a vida. Segundo, ter vida eterna. E terceiro, não entrar em julgamento. É um privilégio isso ou não é? É um privilégio. Por isso que o diabo tenta atormentar. Por isso que o Satanás, esse demônio sujo, esse cachorro, tenta atormentar o crente. Diga comigo agora. Em nome de Jesus. Eu te expulso da minha casa, da minha vida, do meu casamento, da minha família, de tudo que pertence a mim. Sai, Satanás! Diga forte: sai, Satanás! Receba. Isso. É forte, se arrepia. É verdade. Creia. O processo vai começar o processo. Conte, marque aí na sua caneta, marque aí na sua Bíblia, marque esse dia aí na sua Bíblia. Pode marcar aí. Marca a data de hoje, 26? 26 hoje? 26? Não? Marca aí, 26/10, 2025. Vai começar o processo. Vou dar uma pausa aqui. Vou contar o testemunho. Sou obrigado a contar o testemunho novamente. Eu estou emocionado com esse testemunho. O irmão voltou para a sua família, para o seio da sua família. Aquele irmão que estava aqui meio... Até eu estava falando para a irmã Avelina. A irmã já ouviu a rádio? Ele deixou a rádio web para nós aí. O irmão João agora está comendo... Como é que é? Expressei agora errado aqui. Que está comandando essa rádio, administrando essa rádio web. Ali. Rádio Web e TV São José. Na verdade, o nome da rádio é Rádio Linda Manhã. Bonito o nome, né? Deixou ali o notebook também. Pô, irmão, né? Demos uma ajuda para ele pagar a luz lá que estava cortado, para ele comprar um alimento para a família. E ele disse: pastor, eu vou deixar esse negócio aqui. Se vocês toquem isso, que eu não quero mais, eu vou agora focar na minha família. Coisa boa, né? Como Deus é bom. O diabo que não presta, irmão. Ele me ligou. Hoje está fazendo 1 mês. Irmão Ivo, irmão Jair, irmão Jean, me ligou à tarde. Eu estava sentado no sofá, assim, lá em casa, tranquilo, sossegado, relaxando um pouco, descansando um pouco. Trabalho secular, trabalho e tal, e fazendo, e esforçando, e jejuando, e orando na madrugada. E chega uma hora que tem que dar uma acalmada. Você assim: pastor, não tem que pegar folga. Claro que tem que pegar. Aí ligou-me: posso ligar para o senhor com um chamado de videoconferência? Pode. Estou aqui em casa, daí, sentado aqui no sofá. Ligou, começou a falar para mim. E eu escutando, e fala bastante. Tagarela, aquela pessoa que fala bastante. Contou tudo como que estivesse reclamando para um pai.
Como que fosse você, que tivesse uma família, chegar na casa do seu pai, da sua mãe e começar a contar e chorar a história e tal. E eu me senti, aquilo me atingiu, aquilo veio sobre mim, me atingiu de uma forma, situação da família, situação da esposa, em dificuldade no casamento, em dificuldade de força, em dificuldade de condição financeira para voltar para outra cidade, e uma série de coisas, e dificuldade consigo mesmo, e sem atitude. Ó, irmãos, que momento difícil que uma pessoa pode chegar. A Bíblia diz, quando o diabo, ou seja, aquele que o entrou, conseguir manetar o valente da casa, que é o homem da casa, a família padece. Mas o diabo está repreendido. Aqui não vai se criar, não. Nós cortemos a asa dele aqui, viu, irmãos? Não é verdade? O irmão Jaconias mandou uma mensagem para mim: pastor, ajude esse irmão. Ele congregou com nós aqui em Camboriú. Tá bom, vamos ajudar, fazer tudo o que eu puder, tiver a nosso alcance. Nós não temos muita condição, nós somos um povo pequeno, nós somos um povo fraco de posição, mas nós temos um Deus forte. Deus forte. Eu estava assim, ouvindo ele, e começou a ouvir algo sobre mim. Algo começou a me atingir. Eu disse: irmão, escute, fulano de tal, escute, ó, você crê que Deus pode restituir tudo? Ficou assim. Vou falar mais uma vez. Fulano, você crê que Deus começa agora a restituir tudo? Travou o queixo e já começou lágrima a descer nos olhos. Um choque, assim, um susto. Eu estou sem força, pastor. Eu digo: tá bom, então, eu vou profetizar. Já que você não está conseguindo acreditar, eu vou profetizar. O meu Deus, de agora em diante, começa a restituir a tua questão. E você verá, em alguns dias, as coisas vindo no devido lugar. Você crê nisso, irmão? Ficou quieto. Última forma de ligar. Erga a sua mão. Confirma isso, que você ouviu isso agora? Sim, pastor. O senhor está falando, eu creio. Amém. A Bíblia diz que tudo que está ligado em duas testemunhas aqui na terra, no céu é ligado. E a irmã Roseli é prova disso. Você é testemunha, já que o outro não tem fé. Tá bom. Falou mais uma hora comigo, falando. Bem, naturalmente, isso só. Só isso? Só isso. Hoje, está fazendo um mês. Falta alguns minutos, algumas horas ainda, que eram umas 4 horas da tarde. No mês passado, na tarde, depois do culto de manhã da escola dominical, que isso aconteceu. Eu estou contando para vocês. Ontem de manhã, nós o encaminhamos para os seios da sua família. Deixei ele com as suas bagagens ali para pegar o Babacar no posto Galo. E ontem, às 9 da manhã, ele já mandou para mim um áudio. Já estava ouvindo conversa de crianças no áudio, diferente de antes. Eu digo: que bom ouvir esse áudio com a conversa dos teus filhos aí atrás, e brincando e falando. Eles: ó, pastor, nem percebi. Eu digo: mas eu estou percebendo aqui. Que bom ouvir isso. No domingo passado do encontro,
Não deu para ele ir na sexta, não deu para ele ir no sábado. Eu digo, eu vou te levar você no domingo de manhã. Aí passei, peguei ele, levei no domingo. Depois lá no encontro, ele se encontrou com os irmãos. Ele foi de carona comigo até lá. E de lá ele arrumou carona com os irmãos até na cidade dele. Foram levar ele dentro da casa dele. Hã? Nosso Deus é um Deus que provê jeito, não é? Sim, nosso Deus é um Deus que provê jeito. E se nós não tiver condição, Ele nos dá condição para nós conseguir. E conseguimos. E dá certo. Aí chegou na minha casa, dormiu ali na sexta, né, amor? Ele disse, pastor, por toda a minha vida, eu jamais me esquecerei o que o Senhor fez por mim. O Senhor não tem noção. Eu digo, um pouco eu tenho. Um pouco eu tenho porque eu já estou nesse propósito. Mas o Senhor não consegue entender aqui dentro de mim. Eu conheço o Senhor com um mês. Vai dar um mês, nem um mês. Eu estou saindo devendo tanto para o Senhor. Sempre contarei do que foi feito por mim, do que Deus fez por mim através de vocês aqui do tabernáculo, dos cultos, poucos cultos que eu participei, mas aquilo me bateu e me chocou, e me animou, me despertou, me libertou daquilo. E chorava. E voltou. E está lá. Ontem eu mandei um áudio para o pastor. Eu digo que estou devolvendo a sua ovelha. Eu acredito que eu participei nisso e o que eu tinha que fazer aqui eu fiz. Que ele possa continuar caminhando. E que esse demônio que estava atormentando ele seja repreendido ainda, em nome de Jesus. E que ele consiga continuar. Família, esposa, filhos, não é fácil. Muitas vezes passa a ser uma luta dentro de 4 paredes. E a igreja não sabe. Você entendeu o que eu quero dizer. E eu estou combatendo esse demônio. Nesta manhã. Mais uma vez. E é sobre isso que estamos falando aqui. Demônio no estado físico. Que entra dilacerando o estado físico. Demônio na alma, que dilacera a alma. Demônio no coração, que machuca. Não é que eu estou dizendo que você, irmão, estão endemoniados. Eu estou dizendo que o seu coração está sendo machucado por um demônio que entrou, de uma certa forma, por ali, está atingindo. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Vou ser bem claro, para ninguém sair daqui com dúvida. Porque eu já falou, mensageiro, que se você entregou a sua vida a Jesus Cristo e o Espírito Santo está no seu coração, o demônio não entra no seu coração. O que ele vai entrar é em outra pessoa para atingir você, machucar você. Mas eu já falei também antes que você tem autoridade de expulsar esse diabo. Não ore pedindo ajuda a Deus, ore expulsando esse diabo. Muitas vezes a nossa oração, ela é mal pedida. Nós pedimos socorro, pedimos ajuda para Deus, pedimos assim, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não fica orando, tem misericórdia, Senhor. Fica orando, em nome de Jesus. Eu não aceito isso, em nome de Jesus. Eu não aceito isso, demônio, sai, cachorro. Está entendendo? Usa autoridade. E ele vai sair. Se ele estiver na alma, ele vai sair. Se ele estiver no corpo físico, ele vai sair. Se ele estiver em algum lugar alojado, ele vai sair. Agora, prosseguindo aqui, 25. Deus não chama ninguém. Pode vir a Deus. Deus não é o que chama. Jesus disse, ninguém pode vir a mim sem que meu Pai não o chamar e trouxer. Certo? Assim que é
Deus em todos. Talvez amanhã à tarde toquemos um pouco, ele fala sobre esse assunto. O Criador chamou você. E você se identificou com Jesus. Salvou-se através dele. Ah, porque eu sou salvo desde o princípio. Para entender melhor o que está querendo dizer aqui. Ah, é porque eu sou predestinado desde o princípio, pode fazer o que eu quiser. Não, não. Você não vai projurar. Você não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Você não vai crucificar Cristo pela segunda vez na sua consciência. Por favor. Não se folgue, não. Ah, que eu sou eleito, sou predestinado da fundação do mundo. Jesus já foi provido o Cordeiro por mim. Olha, que você não entendeu ainda o que é o sangue de Jesus hoje, então. Você precisa compreender que o sangue de Jesus hoje não é literalmente um líquido mais. Ah, é porque há sangue no propulsatório. Ah, é porque o profeta disse que há sangue no propulsatório. Você não está entendendo, você não entende que o sangue de Jesus não é mais um líquido. Não é mais algo que se vê, não é mais algo que se inala, não é mais algo que se injeta, não é mais algo que você pode ver. Mas temos que entender o que significa o sangue de Jesus hoje, aqui, neste momento. Vocês sabem, irmãos? Quando você clama pelo sangue de Jesus, para que foi dado o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Ele é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, aquele Espírito de vida, que caiu sobre a terra, saiu daquele corpo, andou pelos lugares áridos, tratou com tudo que tinha que tratar, foi no inferno, foi nas almas encarceradas, libertou tudo, deixou todos conscientes. Esse Espírito de vida, esse sangue, antes que entrasse em corrupção, antes que dilacerasse aquele corpo chamado Jesus, lá no túmulo, esse Espírito, esse sangue, vou usar outras palavras, esse sangue derramado no chão, volta em forma de Espírito, entra naquele corpo chamado Jesus e ressuscita. Então, conseguiram entender? Não ainda? A razão não é o sangue em si, é o Espírito de vida em nós. Se nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito de vida em nós, nós temos vida. Se não temos, não adianta ter sangue correndo na veia. Então, o sangue de Jesus hoje é o Espírito Santo em você. Por isso, não deixe o Espírito Santo, não faça nada que o Espírito Santo se afaste, porque senão o sangue de Jesus sai de perto de você. Nós ficamos sem proteção. Fazemos coisa errada, corramos pedir perdão para Deus. Corramos nos acertar. Fazemos qualquer coisa que o nosso coração nos condena, maior é Deus para nos perdoar. E Ele quer que nós acertemos e nos perdoe. E não deixe as coisas para o diabo vir depois nos atormentar, nos perturbar, nos perseguir, nos colocar doença física, nos colocar doença e enfermidade. Como o profeta falou, Deus muitas vezes usa a doença e a enfermidade sobre o nosso corpo físico como um chicote. Para que nós vejamos as coisas acontecendo, se nós não estamos enxergando e continuamos vacilando, Ele coloca para que nós corra para Jesus. Então, bem-aventurado aquele que consegue correr para Jesus, buscar o Espírito Santo de Deus. É ajudado. Por quê? Porque é o Pai Criador que chama você para Jesus. E através de Jesus, ou seja, limpo, purificado, perdoado e salvo. (27) Mas as suas almas foram formadas antes da fundação do mundo,
quando Deus o criou o homem em sua própria imagem. Mas o homem em sua própria imagem, está vendo? Então, ele o fez, o macho e a fêmea, antes mesmo que ele tivesse um homem no pó da terra. Queria que tivéssemos uma chance esta hora de ir devagar e entrar nisso, só para ver como que Deus agora está entre linhas, mas quando se vê, isso vê. Bem, o torna uma linha. Então estão vendo como Deus lá no princípio, ele o fez lá, e como ele desceu na terra, como ele fez o homem em sua imagem. Então Deus virou e formou-se na imagem do homem para redimir o homem. Ele veio. Agora, quando Deus fez o homem à sua imagem, ele era um espírito, homem. Primeira etapa. Né? E é isso que Deus quer. Isso que ele fez na primeira etapa. É isso que ele deseja. Esse é o propósito de Deus. A questão de restaurar a humanidade no cristianismo. É esse homem aqui, é essa mulher aqui que ele fez primeiro. A imagem e a semelhança dele. Espírito. Amém? E não a carne. Deus não está interessado em salvar a carne de ninguém. Sua carne vai voltar para o pó. Mas também temos que ter cuidado porque nós somos templo do Espírito Santo. Certo? Agora, eu creio no tipo certo da evolução. O homem evoluía a si próprio, mas não inteiramente de uma célula. Não, Senhor, porque um pássaro tem sido pássaro desde quando Deus o fez um pássaro. E um macaco tem sido macaco, e um homem tem sido um homem. E isso mesmo. Não tem como de uma coisa ser outra, né? Deus o fez assim, cada um. Agora, estava falando com um médico aqui faz um tempo, em Rosville. Eu estava falando como que os nativos da África, como comem, simplesmente vão pôr umas coisas das mais medonhas que eu já vi, do modo como come. Pego as coisas que estão contaminadas, bichadas, só dão uma chacoalhada, bicho, tudo, e não faz diferença para eles. Estão vendo? Disseram, bebe qualquer coisa, não faz diferença do que seja. Ele disse, mas irmão reverendo Brana, essas pessoas não são humanas. Ponto de vista nosso, que somos luxuosos. Temos luxos, né? E somos nojentos. Fala disso, pastor. Falando de coisas medonhas aí. Com certeza que são humanas. Eu disse, o que mais se aproxima do ser humano no gênero do animal é o chimpanzé, e vocês têm tentado durante 400 mil anos tirar um resmungo desse chimpanzé e não consegue resmungar. Eu disse, por quê? Ele não consegue pensar. Ele não tem o que pensar. Pode se ensinar umas coisinhas, como um cavalo, à direita e à esquerda, ou colocá-lo um óculos, ou fumar um charuto, ou se equilibrar numa bicicleta, andar a cavalo, ou algo assim. Mas é apenas como à direita e à esquerda, para um cavalo, ou para um cachorro, ou algo assim. Eu disse, ele é um animal. Mas deixe-me ir à África, a tribo mais selvagem que eu tenha,
E essa é a pequena tribo dos Bosquimano, tribo sul. Eu disse: provavelmente um tataravó do seu pai nunca viu um homem branco ou nada. A única coisa que ele sabe, ele nem sabe qual é a direita, a mão esquerda. A única coisa que ele sabe é comer. E ele come o que pode conseguir. Se for carne humana, qualquer outra coisa, não faz diferença alguma para ele, contanto que eu coma. Mas deixe-me pegá-lo com uns 5 anos, ou com 15 anos, falará um bom inglês e terá uma boa instrução. Por quê? Ele tem uma alma. Deus o fez ser humano. E ele tem tanto direito de ouvir o Evangelho, pelo que menos uma vez. E o quanto nós temos que pregar aqui pelos Estados Unidos, todos as pessoas, repetindo, às vezes, implorar, persuadir, a tudo mais. Deixe que eu ouça uma vez e veja, ou gritar e se apressar até o altar. Está vendo? Sim, Senhor. É assim que está meu coração, meu irmão, hoje. Quando penso na África e aquelas pobres mãozinhas sendo levantadas, dizendo: irmão Brana, mais uma vez a respeito de Jesus. Oh, misericórdia! Há alguma coisa aqui em mim que se resolva e que queima. Logo que eu consigo dinheiro suficiente, vou para lá. É isso que eu faço com cada centavo que consigo. Tudo, Deus sabe. Além do que apenas uso para comer. E a maioria das pessoas me dão roupas, é apenas aquilo que me basta para eu viver. Ou eu mesmo, com o mínimo que puder. Coloco direto no fundo missionário, que o governo providenciou. Nem pago o imposto de renda, até juntar 3 ou 4 mil dólares. E levo e prego o Evangelho para o povo que naquele dia terei que responder. E saberei pelo que responder. Eu costumava, quando ia à cidade realizar uma grande reunião, antes, quando tinha muito dinheiro e tinha grandes companhias de dólares e dava para a Cruz Vermelha, assim por diante. Agora não critico eles, mas vindo rua abaixo, num carro de 4 mil dólares com a abotoadura de diamante, fumando charuto, e 500 dólares por semana, com o dinheiro que as pessoas doam ao Senhor? Não, de modo algum. E neste, ao longo que se deixa, a cidade diz: santos roladores, e tudo assim o caçoando e rebaixando a religião que defendemos. Não, Senhor. Eu mesmo pego o perante Deus como o meu juiz, e eu coloco a obra no Evangelho além. Por isso sei que naquele dia quando terei que dar conta pela minha função de mordomo, será nada coerente. É exatamente isso, porque entendo que a maneira que eu trato as pessoas, estou tratando a Deus, simplesmente a Deus, simplesmente a minha atitude, para que com a minha atitude para com Cristo e a sua atitude para com Cristo é a mesma coisa, isso mesmo, para com Cristo. Agora, ver um povo assim e ver como os seres humanos estão com uma alma imortal agora, que não pode morrer, não pode perecer, não pode fazer nada a não ser ter vida eterna, que Deus soberanamente, em sua própria vontade, deu a você. E agora então, deixe-me corrigir isso, só um pouquinho.
ou dizer uma coisa. Alguém vai embora e vai dizer, irmão Brana, é calvinista. Não sou. Não sou calvinista. Contanto, calvinista esteja na Bíblia. Mas, quando calvinismo saiu da Bíblia, então sou arminiano. Veja, creio na santidade e creio em calvinismo também. Mas ambos, um pelo galho, e foi nessa direção saiu. E foi um galho, foi naquela direção, se não fosse pelo livro de Efésio, para trazer de volta e colocar no lugar correto, Deus colocou. Todos estaríamos confundidos. Mas os dois têm uma doutrina, mas se detorariam nela. Nada. Esses são da santidade. E os outros são calvinistas, também arminiano. Agora, calvinismo tem uma coisa verdadeira, creio nisso. A doutrina calvinista. Creio nisto. E é em segurança. Creio, a igreja tem segurança eterna. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Por quê? Deus já disse que ela apareceria irrepreensível no além. A igreja irrepreensível no além. Ele está querendo dizer aqui sobre a religião. Está falando sobre as igrejas, sobre as religiões que julgam a posição, os costumes, julga os costumes, as maneiras. E ele disse: deixe-me falar pelo momento para esse selvagem e mostrar a eles Jesus no coração deles. Eles ergueriam as suas mãos e eles cairiam de joelho perante o poder de Jesus Cristo. Na consciência de um ser humano. Na consciência de um ser humano, irmãos. Veja. Na consciência de um ser humano, do irmão, da irmã. Fingir-nos, fazer de conta, falar, comentar sobre a situação de alguém, é fácil. Mas agora, agir, não julgar aquelas pessoas, mas dar a elas uma oportunidade de o que o profeta falou aqui. Eu fizer para essas pessoas, é como que estivesse fazendo para Jesus, se ele estivesse aqui. Eu sou um bom dizimista, eu sou um bom ofertante, eu sou uma pessoa que eu congrego, mas eu trato mal as pessoas. Eu sou diferente. Quando eu estou num lugar público, que eu estou na fila, eu sou redil, eu sou ridículo, eu sou ignorante, eu sou duro. Quando eu estou no trânsito, vou fazer as coisas, eu não sou crente. Sou meio mau, meio brabo, sou meio ignorante. Eu, como uma irmã, não confio em ninguém. Eu sou crente só na presença dos irmãos na igreja. Eu olho uma prostituta aí, eu desvio, eu saio do largo. Eu não vou chegar perto dela, porque eu tenho até medo de ela pegar e me passar esse espírito em mim. Eu não vou falar para ela sobre Jesus, que Jesus pode tirar ela daquela vida. Querem que eu diga o que eu quero dizer? Querem entender o que ele está dizendo aqui?
tem um ladrão ali, um traficante, um drogado, eu corto de largo, não saio tenho medo de eu entrar nessa droga, mas vai viver nessa vida também. Eu não vou falar para ele sobre Jesus, que Jesus pode mudar ele. E o profeta diz assim: ó, deixe-me falar sobre o poder de Jesus para esse que são considerados animal. Que se Deus tem um plano com eles e o Pai me deu, eles cairão na presença de Deus arrependidos. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender? Olhar uma pessoa, um ser humano que vive lá nessa maneira, comendo qualquer coisa, vivendo qualquer coisa, comendo bicho na alimentação. Que nojento, esse animal, esse é um bicho, esse não é um ser humano, que nojo disso. É fácil, a tua posição, que tu está tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo certinho, curado por Jesus, limpo por Jesus, salvo por Jesus. É fácil de você dizer isso. Agora aquela prostituta que vive podre, envolvida com homens, uma vida possuída por um demônio, sendo escrava de um demônio, ela precisa de alguém, de uma mulher, de um homem que tenha o Espírito Santo, que se aproxime e diga para ela que Jesus tira ela daquela vida. Se você não fizer isso, as pedras vão cravar. Aquele homem, aquele rapaz que está na droga, que está perante a sociedade, perante as pessoas, é um drogado, é um perdido, é um que não tem mais jeito, que vive comendo merda. Bem assim mesmo. Que fazendo besteira, até roubando dos outros, até fazendo coisas que, meu Deus, que dá medo em crentes. Que os crentes ficam com medo dele. Irmão crente, você não deveria ter medo desse cara. Até que porque, qual foi a palavra que foi dita aqui nessa manhã no começo? Deixar o cachorro fazer o que ele quer? Você não tem domínio sobre o seu cão? Não. Se precisar, você trovisca o cacete nele. Mas não é um cacete físico que eu estou falando. É um cajado espiritual. É um cajado de poder. Caso contrário, nunca haverá libertação de ninguém. E a igreja continuará morrendo a cada dia. Não tem milagre, a não ser as nossas ações. Porém, o profeta diz assim: ó, eu sinto. Vocês viram o que ele falou aqui? Parece que o que eu li aqui, parece que não tem muito sentido o que eu li aqui, fechando aqui. Não conseguiram compreender? Eu vou explicar. Eu luto e cada centavo que eu ganho, eu invisto nisso para me ir libertar essas pessoas. O que o profeta está falando? Eu luto. Ouviram? Eu leio isso? E cada centavo que eu ganho, eu invisto nisso, junto com $4.000, eu corro para lá. Fazer o quê? Dizer para essas pessoas: Jesus te tira disso, Jesus te salva disso, Jesus te liberta. Jesus disse: todos aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma lançarei fora, todos virão. Mas precisa eu falar e as pessoas ouvir que há uma oportunidade para elas, mesmo ela vivendo a vida que ela está vivendo, comendo bicho, adulterando, prostituindo, usando droga, morrendo, secando, na mentira, no engano, na vaidade, na malícia, no roubo, na perseguição, na bandidagem. Os crentes, a igreja, tem que investir nisso através do poder de Jesus Cristo, na unção do Espírito, para que é uma guerra espiritual. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes, é contra as potestades do mal que atuam em lugares celestiais, que é o coração das pessoas, que é onde tem que estar o Espírito de Deus.
Mas é a mim, é a você que cabe essa responsabilidade. Não tenha medo, irmã. Você tem uma mulher que você sabe, no teu trabalho, que ela está com um problema, você apresenta o seu Jesus para ela, irmã, por favor. Não, você não vai ser tomado por aquele espírito. Você tem que, você passar o espírito teu. Homem, irmão, não baixe sua cabeça. Já hora de manhã, Senhor, eu vou enfrentar um espírito religioso mesmo no meu serviço hoje, mas eu vou apresentar aquilo que eu creio, e eu vou bater nessa tecla que eu creio. Sempre vou falar sobre isso. Porque tem algo que me julga. Porque eu não sinto com encorajado. Porque eu não tenho entendimento. Mas você pede orientação. Tem vezes que eu estou trabalhando, de repente meu celular, blim, blim, e o irmão dizendo, pastor, aonde que está lá naquela mensagem que o senhor falou, onde é que está na Bíblia aquela coisa lá, pastor? Eu estou meio apertado aqui. Tem alguém aqui? Um pouquinho, já vou. E junto, e falando, e passando. Como que não? É que nós os crentes hoje, estamos perdendo a comunicação um com o outro. Não estamos se unindo na palavra. Não estamos buscando ajuda, orientação um do outro. Não estamos ideia, planos para nós combater as malicências do diabo. Nós estamos ficando meio sozinhos, quietos. Não estamos contando para um crente, contando para o outro crente a nossa necessidade. Não é feio o crente contar para o crente o que está passando. Não podemos viver uma vida de fachada. Não podemos viver uma vida de aparência, dando glória, profetizando, abrindo a boca, fingindo que está tudo certo. Não, nós precisamos contar aos santos as nossas necessidades e junto nós combater. Se não temos conhecimento, buscamos orientação através do conhecimento para consentir uma segurança e vencer o diabo. Porque aonde você menos espera, tem um demônio entrando. É na família, é no lar, é na igreja, é no grupo, é no trabalho, o demônio entrando para destruir. E está cada dia. E vai esfriar mais ainda se nós continuar assim. Vamos pegar aquela parte que o profeta fala. Um graveto você quebra, olha para cá. Vou fazer aqui o dedo, que é o graveto, né? Olha para mim. Um graveto se quebra fácil. Um dedinho dobra fácil, né? Pega o dedinho lá naquela luta, o cara faz assim, ai, vira uma bichona. Dobrou aqui e lascou. Agora se ele fizer assim e o outro vir aqui, não consegue dobrar os quatro. Dá o bicho, dá o cavaco aqui. Mais 200 vezes mais difícil dobrar aqui, ó. Fechou, já era, não dobra mais. Agora pegou aqui, já era. Tchau. Você representa um dedo, eu represento outro dedo, o outro representa outro, representa outro. Mas se nós se unir junto, o inimigo vem e não consegue dobrar essa mão cheia de dedos, gente. Não consegue. Uma dedada é uma coisa, uma porrada com a mão fechada é outra coisa. Guarda isso. Demônio, diabo, espírito na igreja, ele é repreendido, ele sai quando a igreja se reúne e luta para vencer esse diabo. E vence e ganha a batalha. Fica aqui. Essa primeira parte desse assunto nesta manhã. Paramos por aqui sobre esse assunto que nós estamos falando nesta manhã sobre demolologia, estado físico. E continuaremos falando sobre isso nessa mensagem até quanto Deus nos permitir. Amém? Deus continue abençoando. Vamos se colocar de pé nesta hora para fechar nosso assunto nesta manhã. Usamos aqui a escritura de Salmo 103 e a mensagem pregada pelo mensageiro William Branham, esse estudo sobre demologia, estado físico. Deus abençoe nossos irmãos da internet e a todos que estão aqui nesta manhã. Oramos ao Senhor. Querido Senhor, bendizemos ao Senhor por esta hora, por esta oportunidade. Aqui falei simplificadamente, sem cortes, sem muitas pedagogias, com palavras simples, com simplicidade para se compreender realmente a razão e o sentido. E como lutar, como vencer. Dá no Senhor um sentimento sobre cada um,
uma mira, um rumo, uma atitude, para que possamos a cada dia vencer a cada astuta cilada que o inimigo tenta lançar, para derribar, para judiar, para maltratar, para assim fazer coisas que qual feriria os seus filhos. Querido Senhor, nos perdoa pelas faltas, nos perdoa, Senhor, por nossos erros, nos perdoa, Senhor, por aquilo que temos feito talvez não te agrada. Que o Senhor nos perdoe, nos ajude, nos oriente, nos dê uma direção, através da autoridade da Tua palavra. Nós confiamos em Tua mão, Senhor, e neste momento, que cada um possa tomar posse, possa tomar uma direção, possa tomar um poder, uma atitude e vencer, em nome de Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos dizer tudo, todos vão dizer graças a Deus. Obrigado, Jesus. Que a graça de Deus, que a comunhão do Espírito Santo vos acompanhe em nome de Jesus, e tenhamos uma semana através dos cuidados dele, e até o próximo culto, se assim Deus nos permitir.